Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Fala, geração Zapping! Professor Pedro na área para mais um vídeo de história. E o tema de hoje, gente, é polêmico, né? Como vocês já viram na introdução, é um dos fatos mais recentes da nossa história do Brasil, né? A ditadura civil-militar no país. Embora esse tema seja controverso, né? Ele é bem polêmico. Muita gente já deve ter discutido, até ter emitido opinião a partir das conversas na família e tudo mais. A gente precisa esclarecer a partir de dados históricos. E é isso que a gente vai ter nesse vídeo de hoje, certo? Então são as versões a partir da história sobre esse fato tão importante da nossa história recente. Bom, então para a gente entender direitinho o que foi a ditadura militar, a gente precisa situar ela historicamente, né? Que foi a partir do dia 31 de março de 1964 até 1985. O regime militar, então, durou 21 anos e foi marcado principalmente pela censura à imprensa, a restrição aos direitos políticos e a perseguição policial aos opositores desse período. Bom, então o golpe de 31 de março de 1964, a gente consegue entender se a gente recapitular um pouquinho antes, tá? A gente precisa entender que em 1961, quem estava no poder era o presidente Jânio Quadros, ele acaba saindo do poder, ele acaba renunciando o cargo, e quem assume, segundo a lógica, né, é o vice, que no caso é João Goulart. Só que João Goulart, ele não estava no Brasil naquele momento, em 1961. Ele estava exatamente na China, que era já seguindo as ideologias comunistas. Essa informação é importante para a gente depois entender, então, toda essa já manifestação contra a tomada de posse de João Goulart. Enquanto, então, João Goulart não chega ao Brasil, quem vai assumir é o presidente da Câmara de Deputados, o Ranieri Mazzilli. Por que eu falei que a visita de João Goulart à China já estava sendo polêmica? Porque João Goulart já estava sendo acusado de ter os seus ideais mais voltados à esquerda. Bom, como esse impedimento proposto pelos ministros, principalmente militares, era impedido pela Constituição, eles acabam aprovando uma emenda constitucional que limitava os poderes, então, agora do presidente, que ainda ia ser assumido, que no caso era João Goulart. João Goulart, em alguns momentos eu vou falar de Jango, mas vocês sabem que então é o mesmo presidente já projetado aqui na tela. Então, dessa forma, João Goulart acaba assumindo o poder no dia 7 de setembro de 1961, embora com seus poderes agora limitados. A partir de um regime parlamentarista que vai durar até 1963, João Goulart acaba assumindo no poder, e quem vai ficar também agora como vice vai ser o Tancredo Neves. As coisas vão começar a esquentar quando, em 1964, João Goulart acaba lançando as reformas de base. Essas reformas iriam trazer mudanças para o Brasil, entre elas a desapropriação de terras, a nacionalização de refinarias de petróleo, uma reforma eleitoral garantindo agora então votos até para os analfabetos, uma reforma universitária e entre outras. Vale destacar que naquele período o Brasil estava passando por um grande problema de inflação, em torno de 73%. Então requeria mesmo medidas para então agora tentar conter essa economia que estava instável. Além disso, o presidente também propunha mudanças nas estruturas que ele considerava como arcaicas na política brasileira. O presidente ele tinha apoio de universitários, estudantes, como a União, né, Nacional dos Estudantes, a UNE, tinha o apoio também de alguns grupos comunistas e acabavam organizando mobilizações populares mesmo estando na ilegalidade. Nesse quadro de agitação política, os adversários acabam então se organizando para fazer um golpe contra o presidente João Goulart. E finalmente, no dia 31 de março de 1964, os militares acabam tomando o poder, acabam tirando então João Goulart do poder, e a partir disso Jango não pode mais ficar no país, acaba refugiando-se no Uruguai. Aqueles que acabaram tentando resistir ao golpe sofreram repressão. Sem o presidente e nem mais o vice, agora uma junta militar acaba fazendo o ato institucional 1, e vai surgir nesse período da ditadura militar os atos institucionais, que são decretos, leis, que vão substituir o que estava previsto pela Constituição. Então, no dia 9 de abril de
1964, é instituído o Ato Institucional número 1, que dá o poder ao Congresso de eleger agora o novo presidente do país de forma indireta. E a partir disso, então, foi escolhido o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que já havia sido chefe do Estado-Maior do Exército. A partir disso, nós vamos ver a interferência dos militares na sociedade brasileira até 1985. Então, depois do golpe de 64, nós vemos então a centralização do poder a partir do Executivo. 17 atos institucionais vão ser aprovados nesse período e cerca de 1.000 leis excepcionais vão ser aprovadas agora em caráter excepcional e impostas para a sociedade brasileira. Se o ato institucional número 1, então, instituía e dava poder ao Congresso de eleger de forma indireta o presidente da República, o ato institucional 2 agora vai limitar os partidos no Brasil a 2, ou o que a gente chama de bipartidarismo. Existia o ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, e que apoiava o governo, então, e o Movimento Democrático Brasileiro, ou o MDB, representado principalmente por opositores, mas que eram cercados por vários limites na sua atuação. O governo também cria o Serviço Nacional de Informação, ou SNI. O SNI acabou formando um sistema de controle forte que impedia manifestações e a resistência ao regime militar. Esse órgão investigava todos aqueles que eram suspeitos de instigar, e ir contra o regime militar. Eles acabavam investigando tanto empresários quanto estudantes, todos aqueles que eram, então, suspeitos de instigar contra o regime militar. Bom, como eu tinha falado antes, o Brasil já estava passando por problemas sérios na economia. Os militares agora vão tomar algumas medidas para tentar controlar esses problemas que estavam acontecendo no país. Dentre as medidas adotadas pelos militares, vale destacar a contenção dos salários e dos direitos dos trabalhadores, o aumento das tarifas nos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo, a diminuição da inflação, que naquele período já estava girando em torno de 90% ao ano. Em 67, assume um novo general, que agora é o Arthur Costa e Silva. Vale um destaque que é no governo de Castelo Branco e do Costa e Silva o período onde vão ser aprovados atos institucionais que vão acabar com o Estado de Direito e as instituições democráticas no país. Diante de toda essa repressão, vão surgir também grupos e pessoas contrárias ao regime militar e que vão formar o que a gente chama de frente ampla, formada por jornalistas, políticos, oposicionistas. Cabe destacar, líderes como o jornalista Carlos Lacerda e até o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Vale destacar também que dentro da própria sociedade brasileira, vários grupos vão se manifestar contra toda essa repressão instituída pelos militares. Entre eles estavam os próprios artistas. Um exemplo é a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, de 1965, que já criticava toda essa repressão dos militares. Os festivais de música brasileira também vão ser o grande palco de várias dessas canções, que a gente chama de canções de protesto, para se manifestar contra o regime militar. Dentre os cantores que faziam essas canções de protesto, vale destacar Geraldo Vandré, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina e tantos outros que fizeram belíssimas canções sobre liberdade e sobre tudo aquilo que eles acabavam vivenciando naquele período de repressão. A Igreja Católica estava dividida. Existiam os grupos que apoiavam os militares, mas existiam os grupos dos progressistas que criticavam toda essa doutrina de segurança nacional. As greves operárias também vão ter um papel fundamental contra o regime militar, porque eles defendiam principalmente o fim do arroxo salarial e agora a liberdade dos sindicatos de se organizarem. Entre as diversas organizações da esquerda, vale destacar aqui a Aliança Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Em dezembro de 1968 é aprovado o Ato Institucional número 5, que vai ser considerado como um dos atos mais duros, porque ele vai suspender as atividades do Congresso e autorizava a perseguição a todos os opositores do regime. Para conter todos esses grupos que contestavam os militares, o Exército vai criar o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operação de Defesa Interna, ou o que a gente conhece como DOI-CODE. A atividade desses órgãos repressivos acabavam desarticulando as organizações de guerrilhas rurais e urbanas, levando dessa forma à morte dezenas de manifestantes da esquerda. Vale destacar também aqui sobre as torturas. Além das prisões que acabavam acontecendo com os opositores ao regime, aconteciam também torturas, choques elétricos, pau de arara, abusos sexuais.
Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, gente, mas eu vou deixar aqui alguns links de matérias e reportagens sobre esse assunto em específico, mas vale se destacar que é nesse período que vão acontecer também muitas dessas torturas que hoje a gente sabe a partir de relatos das pessoas que acabaram sobrevivendo naquele período. Com um forte esquema repressivo montado, o presidente de então, Garrastazu Médici, acaba passando uma imagem de que agora o Brasil está conseguindo encontrar um caminho do desenvolvimento econômico. A perda das liberdades políticas eram compensadas pela imagem de modernização no país. O petróleo, o trigo, os fertilizantes que o Brasil importava agora estão sendo acessíveis em preços muito mais baratos. Em contrapartida, a exportação da soja, das frutas, dos minérios vão ganhar destaque. O setor que mais cresceu foi dos bens duráveis, como os eletrodomésticos, os carros, caminhões, ônibus. A indústria da construção também cresceu, assim como a habitação, que vai ser facilitada a partir dos financiamentos promovidos pelo Banco Nacional de Habitação. É nesse período que títulos como Milagre Brasileiro ou Milagre Econômico vão ser conhecidos. Só que em 73, esse milagre também já vai ter sua primeira dificuldade, que é a crise internacional que acaba acontecendo. Vai aumentar, então, os preços dos barris de petróleo e, consequentemente, encarecendo as exportações. O aumento de juros no sistema financeiro internacional também vai elevar os juros da dívida externa que o Brasil tinha. Com novos empréstimos, a dívida que o país tinha ia cada vez mais aumentando. A redemocratização acaba acontecendo de forma lenta e gradual. O presidente eleito em 1974, Ernesto Geisel, coloca entre suas promessas a retomada do crescimento econômico e o próprio restabelecimento da democracia. Com a pressão da oposição e da própria sociedade civil, em 1979, o Congresso acaba aprovando para extinguir o ato institucional número 5. Com a revogação do AI-5, então o Congresso não pode mais ser fechado, nem os direitos políticos dos cidadãos poderiam ser cassados. 5 anos já se passaram e nós temos um novo presidente, agora o João Figueiredo, que também acaba prometendo em aprofundar o processo de abertura política no país. O Brasil continuava com a crise econômica, a dívida externa estava aumentando em torno de 100 bilhões de dólares e a inflação chegava em torno de 200% ao ano. Em 81, cai também agora a lógica do bipartidarismo. Surgem partidos então como o Partido Democrático Social e o Partido dos Trabalhadores. Além disso, foi fundada também a Central Única dos Trabalhadores. De forma geral, os espaços de lutas vão cada vez mais crescendo em oposição e diminuindo então agora a influência e a importância dos militares no poder central. Em 1983, aconteceu o que você já deve ter ouvido pelos seus pais ou quem participou desse movimento, né? Que é o chamado Campanha das Diretas Já. Como o próprio nome já diz, né? Então era a manifestação agora do povo em querer de volta o poder, então, de poder escolher o seu próprio representante do país. Diretas já, porque os votos estavam acontecendo de forma indireta desde 64. E a partir então dessa campanha, eles queriam novamente ter esse poder legítimo de escolher o representante através do voto direto. Lembra que eu falei que essa transição ia ser de forma lenta e gradual? De fato acabou acontecendo. Mesmo o movimento das campanhas das diretas já ganhando corpo e cada vez mais vozes em 1984, ele vai ser derrotado na Câmara e ainda vai continuar a lógica do voto indireto. Agora a oposição vai participar das eleições, mesmo que seja de forma indireta. O PMDB vai lançar Tancredo Neves como presidente e o vice José Sarney. Tancredo Neves vai vencer o seu candidato rival, que era Paulo Maluf. Só que, infelizmente, Tancredo Neves nem chega a assumir, falecendo no dia 21 de abril de 1985. Quem acaba assumindo no poder é o seu vice, José Sarney. E com isso, vai se encerrar o período da ditadura civil-militar no Brasil. A partir disso, inicia-se o período que a gente chama de democratização no país, ou a redemocratização, porque é a volta da democracia no Brasil. E com a Constituição aprovada em 1988, todos esses direitos que foram perdidos a partir dos atos institucionais aprovados pelos militares vão acabar caindo, e aí a gente continua até os dias de hoje com essas leis consideradas democráticas. E é isso, gente, ó, o vídeo foi longo, mas porque o período realmente, gente, como eu tinha falado, é complexo,
polêmico, precisava ser explicado detalhadamente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu coloquei, gente, esse aqui é um vídeo introdutório sobre o tema. Tem muita coisa que a gente poderia falar, como eu falei ali, né? Sobre as torturas, sobre os movimentos de oposição, sobre esses festivais da canção que são belíssimos e tem muita coisa pra gente falar. Se você gostou do vídeo, já comenta aqui o que você gostaria de ter mais sobre o assunto. Já comenta aqui o que você gostaria de ouvir mais sobre o assunto. E já peço pra vocês darem aquele like maroto também, que eu acho que até esqueci de falar isso no início do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade destinada à história. Gente, se encontro com vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!